Hoje eu quero conversar com a igreja um assunto que tem a ver com a segurança da família. Eu quero falar sobre a base de uma família. A base de uma família. A família que Deus criou, que Deus formou. A família do cristão. Então, se nós não tivermos um alicerce, não há nenhum tipo de construção que se segure, que se mantenha. Ela vai se deteriorando até ruir, como aconteceu com aquela ponte lá em Belém do Pará. Falta de estrutura, falta de bases. Porque o inimigo anda ao derredor querendo destruir as famílias. É lá o que aconteceu também, as barcaças iam batendo nas pilastras, até o dia em que ruiu. E a base de uma família, ela está na Escritura Sagrada. Eu quero ler com vocês em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Apenas esses versículos. Quando Deus criou o homem, Deus criou a família. Macho e fêmea, Deus os criou. E a Bíblia diz dessa forma: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Meu Deus e meu Pai, que palavra linda sobre a nossa origem, sobre o princípio das coisas, Pai. Com grande amor o Senhor criou o ser humano perfeito, mas por causa do nosso orgulho, da nossa maldade, da fraqueza do nosso coração, o homem pecou e transferiu para toda a humanidade esse ser decaído, Pai. E em nome de Jesus, nesta tarde, eu te agradeço por esta palavra e peço que o Senhor nos dê orientação certa e segura para que possamos entender a tua vontade para a família. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vivemos dias difíceis. Todos nós somos cientes disso. Eu tenho falado sobre isso aqui. Mas mesmo vivendo num mundo contemporâneo, onde no dia a dia os valores do mundo são impostos a todos os seres humanos, nós estamos dentro de um sistema. É possível viver uma vida em família que venha agradar o coração de Deus. Então, a família contemporânea, ela precisa voltar às origens de todas as coisas, aos princípios eternos de Deus, mesmo vivendo em tempos difíceis. Nós temos condições de fazer isso. Logo, precisamos, então, rever esses princípios e os relacionamentos a respeito de valores de uma vida cristã. A fragilidade da família nos dias atuais
torna a sociedade fraca. A sociedade enfraquece e as pessoas ficam vivendo de uma forma caótica, e a igreja, então, se torna fragilizada. E todos nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem e a igreja vai bem também. É um conjunto de coisas. Acontece que a família está vivendo uma grande crise de identidade e de papéis. Nós procuramos fazer o certo, mas será que temos nos empenhado de uma forma forte, digna e fiel? Então, a igreja e os cristãos estamos assim, meio perdidos, no meio de um evolucionismo dominado pela mídia com interesses escusos, dentro de uma sociedade materialista, que ela vai sendo influenciada pelo sincretismo religioso e vindo então, a abalar aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não se preocupam com princípios. E o princípio da palavra de Deus sempre foi que a família representasse Deus. Então nós, como família cristã, nós somos representantes de Deus. Não é o pastor, não é o papa, não é o arcebispo, não é o apóstolo, é o cristão. O cristão é o representante de Deus. Tanto é que quando Deus criou o homem, a primeira família, ele mantinha comunhão com esse homem, até o dia em que o homem pecou. Então, o projeto de Deus era para que as famílias fossem representativas da presença de Deus por onde fosse, por onde andassem. Por isso que ele mandou que crescessem e se multiplicassem e enchesse a terra. E o chamado de Abraão, que está lá no Êxodo 12, Abraão e a sua família, foi para que eles saíssem para divulgar a obra de Deus. Saia da tua terra, saia do meio dos teus parentes, saia do meio da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Era para sair. Para o homem não havia destino. Tinha que cumprir a ordem. Farei de você uma grande nação e te abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, queridos, nós entendemos que a base de uma família está no seu relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, ele precisa acontecer de acordo com a palavra. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, estabeleceu um plano perfeito para que o relacionamento de Deus com os homens e com Deus fosse também perfeito, porque Ele que estabeleceu. Ocorre então que desde o Éden, desde aquele tempo, nós como família, nós como seres humanos, temos sido atacados pelo inimigo que procura destruir o homem, a família, a sociedade e a igreja. Não pense você que vai tudo bem.
vai bem enquanto nós temos uma comunhão perfeita com o Pai. Mas quem é que o inimigo vai estar usando? Quem ele procura? Os incautos, os despreparados, o homem que está distraído, que não ora, que não lê a Bíblia, que não ama a família, que não tem participação das coisas de Deus. Lá no tempo antigo, então, por exemplo, os homens saíram e chegaram no lugar chamado a planície de Sinear. E lá então, pelo seu orgulho, interesse próprio, vamos construir uma grande torre que vai até o céu. Foi o que eles fizeram. E Deus, então, lá no capítulo 11, ele fala assim que, para os homens que se entendem, nada é impossível. Quando ele diz nada é impossível, é porque eles queriam fazer uma coisa contrária à vontade de Deus. Não, nós não vamos nos esparramar pela terra para dar conhecimento de que existe um Deus. Vamos construir aqui o nosso império próprio, ficar todos juntos aqui em Babel. E naquele tempo havia uma só língua. Então Deus desceu e confundiu a língua dos homens, para que eles não tivessem entendimento. E também, depois do cativeiro babilônico, os homens voltaram para Jerusalém, mas o objetivo de Deus era restaurar as muralhas de Jerusalém, como aconteceu com Neemias, e restaurar o templo e o culto ao Senhor. Mas os homens se preocuparam mais com os interesses particulares de cada um. E eu digo uma coisa, queridos, que hoje não é muito diferente, não. Lá em Ageu, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? E aqui cabe, então, uma análise pessoal de cada um de nós. Qual é a nossa prioridade? O que nós temos priorizado? O benefício próprio ou os interesses de Deus? O que foi que Jesus disse em Mateus 6,33? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a nossa confiança na palavra é pequena. As coisas materiais estão sendo priorizadas em detrimento da comunhão e unidade com Deus. Não existe e não existirá possibilidade de um relacionamento saudável em família e de uns com os outros, a não ser que tenhamos a compreensão correta de que Deus precisa ser o centro. É Deus que precisa ser o centro, a base estrutural da nossa família. Deus e a sua palavra. Então, tendo Deus como centro da família, queridos, qualquer coisa pode ser conquistada e superada, as dificuldades que vão surgindo no dia a dia. Mas quando nós deixamos Deus para trás, nós andaremos sozinhos. E sozinhos nós não iremos dar conta do recado. Nós temos que ter em conta que Deus criou e tinha comunhão.
E é o que Ele quer hoje. Jesus Cristo veio para salvar, não temos dúvida, mas para que tenhamos a unidade que foi quebrada lá no Éden, por causa do pecado. Então, Deus propiciou o nascimento de Jesus dentro de uma família, para mostrar que a família é importante. Ele podia ter nascido de outra forma, mas como o Pai quis, mostrou que Jesus, o Messias, o Salvador, nasceria e nasceu dentro de uma família. E mais, quando ele começou o ministério terreno dele, o primeiro milagre aconteceu dentro de uma família, numa festa de casamentos. Quando nós pegamos esses itens e avaliamos, somamos, refletimos, nós vamos valorizar a nossa família e o relacionamento com Deus. Acredite mesmo, que Deus escolheu a vossa casa, a casa de cada um de nós, escolheu a sua família para um lugar ideal para a adoração e comunhão com Ele. Você pode dizer, não, mas o lugar da adoração é aqui, ó, nesse templo. Não. Aqui nós adoramos coletivamente. Mas é lá na sua casa, com a sua família, é que vai acontecer a vossa adoração com o Pai Celestial, ao Pai Celestial. Então, uma vida é com Deus, tendo como base, né? Deus como base, a palavra como base, ela começa quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, reconhecemos o seu poder, o seu senhorio, o seu domínio total sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e colocamos em prática, deixamos Ele trabalhar na nossa vida. Então nós precisamos, portanto, que todos os dias, nós e a nossa família, tenhamos um tempo com Deus, um tempo com a palavra de Deus, um tempo de comunhão. E esse momento tem que ser um momento especial. O culto doméstico, o tempo a sós com Deus individual, tá? Um tempo de qualidade para Deus. E não uma coisa de qualquer jeito. E Deus, durante toda a escrita da palavra, que durou aproximadamente 2000 anos, mais de 40 escritores escreveram a Bíblia, ela vai sempre repetindo essa importância que há no reconhecimento de Deus, da sua palavra e da nossa prática de vida. Josué, quando entrou na terra prometida, Deus falou com ele e disse: não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Queridos, nós temos que prestar atenção na palavra de Deus. Nós não podemos deixar correr solto e nos basearmos pela maioria de homens e mulheres que se dizem cristãos, mas que não levam a sério a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês meditassem em coisas conhecidas nossas. Por exemplo, por que é que em alguns países do mundo, algumas cidades do mundo,
as casas não possuem muros. Por quê? Medite nisso, querido. Nós vivemos aqui num país onde as pessoas não constroem muro, constroem muralhas altas, cerca elétrica, câmera de segurança. E muitos têm uns cães enormes ali. E mesmo assim, continua acontecendo assaltos e violência. Queridos, quando nós colocamos limites morais na nossa vida, na vida dos nossos filhos, nós vamos evitar muros, cercas elétricas e cadeias. O Brasil é um país onde o número de pessoas encarceradas é muito, muito grande. Eu não vou dizer que seja o maior do mundo, porque eu não tenho esse dado. Mas as prisões, ao contrário de mudar o homem, especializam os homens presos numa violência ainda maior. Quando nós temos valores, nós mudamos, porque os valores que formam em nós os limites. Ainda que nós não venhamos a gostar de que seja estabelecido limites. A maioria das crianças não aceitam limites. Amanhã serão adultos que não aceitarão limites. Você pode ver isso lá onde você trabalha. Eu vi isso durante o meu tempo de carreira militar. Aqueles que eram obedientes aos pais alcançavam sucesso na carreira, mas os filhos rebeldes, desobedientes aos pais, não prosperavam e ainda acabavam sendo expulsos do quartel. Então a coisa começa lá, na infância. Ensina a criança o caminho que deve andar. Valores, eles são formados, não são achados por aí numa escola, numa amizade, na televisão. E mais, muitas vezes até dentro das igrejas está difícil nós vemos valores que possam determinar um aprendizado em outras pessoas. Queridos, é muito difícil falar isso, mas é uma realidade que precisa ser considerada. Quando nós olhamos para o que Deus fez com o seu único Filho, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho para morrer no nosso lugar, para que nós tenhamos vida. E a palavra de Deus em Provérbios 23:13 diz: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Queridos, é muito forte. E você pode até estar olhando para mim e dizer: pastor não conhece a lei da varinha, a lei da palmada, não conhece porque
o mundo está querendo administrar a família diferentemente da palavra de Deus. Mas se nós, já vi muitas pessoas falando, se você evita a varinha para o seu filho, amanhã ele vai apanhar do policial, você vai ter que tirá-lo lá da cadeia e por aí afora. Por isso, queridos, nós temos que entender, nós não podemos poupar a repreensão e a disciplina. Se nós queremos ter uma família com base em Cristo Jesus, o Senhor. A palavra de Deus, Deus, Jesus Cristo, como base para a família. Também lá no Velho Testamento, é interessante porque a nação de Israel é uma nação que caminha, apesar de toda a perseguição que ela teve em todos os tempos. E se nós praticássemos só o livro de Provérbios, que as crianças, desde novas, aprendem decorado o seu significado, o Brasil seria diferente. Em Amós, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: de todos os povos da terra, de todos os povos da terra, só a vocês eu escolhi, disse Deus. Amós 3, 2 e 3. Por isso, tanto mais vos castigarei pelos vossos pecados. Porque nós temos o privilégio de conhecer a Bíblia. E temos condições de tomar decisão e andar pelo caminho certo, para que prospere vós e a vossa descendência, para que as nossas famílias sejam sólidas e constituídas aqui na terra, para ser exemplo para outras. Nós não estamos aqui para ser 1 mais 1, 2. Nós estamos aqui para ajudar outras famílias decadentes de Vilhena a encontrarem o caminho correto, o caminho de paz. Voltando aqui à palavra de Amós. Então, de todos os povos da terra, só a vocês eu escolhi. Então nós temos o privilégio de estar em Cristo. Por isso, tanto mais eu vos castigarei pelos vossos pecados. E ele conclui, por quê? Olha bem, como é que poderemos caminhar juntos com esses pecados pelo meio? Não fui eu quem escreveu isso. Está na Bíblia. Depois leia o livro de Amós, é um livro pequeno, mas que tem conteúdo fantástico. Porque como é que poderemos caminhar juntos, Deus e nós, com esses pecados pelo meio da nossa vida, da nossa família? Como é que poderemos prosperar? E também, em Provérbios 8,17, diz assim: amo todos os que me amam, e os que me procuram com zelo hão seguramente de encontrar-me. Amo todos os que me amam. E aqui, novamente, vamos refletir como é que nós temos amado Deus. Durante essa 1h30, 1h40 de culto, ou no dia a dia da nossa casa, junto com nossos filhos, na hora das refeições, estar falando alguma coisa sobre Deus, no culto doméstico. Os que me procuram com zelo hão seguramente de encontrar-me. Amém? Queridos, eu quero
fazer uma aplicação prática disso que nós conversamos aqui agora. Eu quero convidar a igreja. Quando digo igreja, são todos nós, para levantarmos a nossa voz em oração, como um ato de fé, entregando a nossa casa, a casa de cada um de nós e a família nas mãos de Deus. Nós vamos fazer isso agora. Eu gostaria que você, então, declarasse de uma forma pública, como fez Josué, né? A minha casa e eu serviremos ao Senhor. Queridos, levante a sua voz e ore aplicando o poder do sangue de Jesus sobre cada membro da sua casa e da sua família. Vamos começar com este cântico e em seguida cada um vai estar, no decorrer do cântico, já levante a sua voz nesse propósito.